Na pesquisa Genial Quest para o governo de Minas Gerais, conduzida de forma estimulada, Romeu Zema, do Novo, se mantém em primeiro lugar, com os mesmos 47% de intenções de voto da última pesquisa. Alexandre Calil, do PSD, subiu 2 pontos percentuais desde 9 de setembro e vem em seguida, com 30% das intenções. Carlos Viana, do PL, também subiu 2 pontos e agora tem 4%. Vanessa Portugal, do PSTU, Renata Regina, do PCB, Cabo Tristão, do PMB e Marcos Pestana, do PSDB, têm 1% das intenções de voto cada. Eleitores indecisos caíram 4 pontos e agora são 7%, mesma porcentagem que se mantém para os eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não votar. As candidatas Lorene Figueiredo, do PSOL, Lourdes Francisco, do PCO e Indira Xavier, do UP, não atingiram 1% das intenções de voto. A pesquisa também apurou as intenções dos eleitores mineiros para um eventual segundo turno em 2 cenários. No primeiro cenário, Zema caiu 3 pontos percentuais e marca 56% das intenções de voto, contra 31% de Calil, que subiu 3%. Eleitores indecisos e eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não votar se mantiveram em 6% cada. No segundo cenário, Zema caiu 6% e marca 61% das intenções, contra 19% de Viana, que subiu 3 pontos. Eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não votar, subiram 2 pontos neste cenário e agora são 12%. Eleitores indecisos são 8%, subindo 1 ponto percentual. Pedro Bonenberg já está aqui comigo mais uma vez. Olha, Pedro, é uma pesquisa importante, faltando aí poucos dias para as eleições. Essa semana onde muitos vão agora sim decidir qual vai ser o voto, quais vão ser os critérios usados justamente para escolher, principalmente deputados. Por isso é importante você que me acompanha realmente estar atento às propostas, estar atento também a toda a movimentação política, todo o cenário. Muita coisa ainda pode acontecer. Mas, Pedro, como é que está também a pesquisa em outros estados? Pois é, vamos fazer aqui um sobrevoo pela região sudeste, Elias, para trazer esse cenário. A gente está vendo aí a pesquisa em Minas Gerais mostrando um cenário bem frio, né? Porque existe uma possibilidade real de que Romeu Zema, do Novo, atual governador, seja reeleito ainda em primeiro turno. As pesquisas vêm indicando isso já nos últimos meses e se mantém agora a 1 semana das eleições, a menos de 7 dias das eleições, Elias. Olha, entre os pontos que chamam a atenção aqui em Minas Gerais, existem 2 questões especiais. A primeira delas é o voto chamado de Luzema, ou seja, pessoas que votam para a presidência em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mas ao mesmo tempo que vão votar em Romeu Zema, do Novo, para governador. Ou seja, Alexandre Calil não vem conseguindo capitanear esses votos que seriam para ele. Outra questão também que chama a atenção nesse cenário, Elias, é que existe uma falta em Minas Gerais de um terceiro candidato competitivo. Apenas Calil e Zema dividem a maioria esmagadora dos votos. Então isso faz com que o cenário de primeiro turno seja favorável para Zema e ao mesmo tempo negativo para Alexandre Calil. Passando por São Paulo agora, a gente vê um cenário ainda mais competitivo. A gente tem 3 candidatos que estão disputando de uma forma mais robusta essa vaga ao governo do estado de São Paulo. Fernando Haddad, do PT, tem 33% dos votos. Tarcísio Freitas tem 21%, Tarcísio apoiado por Jair Bolsonaro. E Rodrigo Garcia, atual governador, tem 20%. Ou seja, o segundo turno ainda é incerto. Indica nesse momento a probabilidade alta de Haddad ir para um segundo turno, mas um empate técnico bastante relevante entre Tarcísio e Rodrigo Garcia. Então a gente vê de fato um cenário bastante competitivo em São Paulo e ainda bastante incerto. A gente vê também alguns cenários possíveis. Um cenário entre Rodrigo Garcia e Haddad, do PT, seria favorável ao tucano, já que as pesquisas mostram que Rodrigo Garcia, atual governador, poderia capitanear votos de Tarcísio Freitas. Ao mesmo tempo, um cenário entre Fernando Haddad
e o candidato apoiado por Bolsonaro, Tarcísio Freitas, seria mais vantajoso para o petista Fernando Haddad, que venceria num segundo turno, de acordo com a pesquisa da Quest. No Rio de Janeiro, Elias, também temos um cenário bastante relevante, onde há Cláudio Castro, atual governador, com 35% dos votos, de intenção de votos, Marcelo Freixo tem 23% nesse momento e Rodrigo Neves tem 9%. Tudo indica, portanto, um segundo turno entre Castro e Marcelo Freixo. E aí, nesse segundo turno, existe uma possibilidade maior de vitória para o atual governador Cláudio Castro, que nem mesmo com investigações que foram deflagradas contra ele nas últimas semanas, nem mesmo isso fez ele cair nas intenções de voto. Pelo contrário, vem subindo nessas últimas semanas. E vale destacar um outro ponto interessante também, Elias, é que houve uma queda bastante expressiva no Rio de brancos, nulos e pessoas que não iriam votar. Em março deste ano, eram 35% dos eleitores nesse cenário. Hoje são 13%, ou seja, quase 3 vezes menos, mostrando então de fato um cenário em que as pessoas estão dispostas a votar, a escolherem candidatos nesse ano nas eleições para governo do estado, tentando aí eleger o seu candidato, o candidato da preferência do eleitor. Fato é, Elias, muitas pesquisas vão ser publicadas ainda nessa semana. Temos IPEC, Datafolha, BTG, diversos outros levantamentos que vão fazer esse cenário. Vamos acompanhar como é que vão ser esses últimos dias de eleições, pré-eleições, para que aconteça o primeiro turno. Como você disse, muita coisa pode acontecer até lá. Alguns eleitores deixam para a última hora a decisão. E nós vamos acompanhar tudo na tela da TV Diversa para saber esse monitoramento, esse termômetro das eleições que estão chegando agora, Elias. Sem dúvidas, Pedro. Lembrando também que amanhã vamos trazer também a atualizada pesquisa IPEC que foi divulgada justamente aí focando nos presidentes da República, nos presidenciáveis, aqueles que estão aí disputando o Palácio do Planalto. Teremos todos os dados, enfim, com muita precisão para você que nos acompanha. E vale destacar, Pedro, as pesquisas elas vão sair de fato e nessa semana elas se intensificam justamente porque teremos uma semana com debates presidenciais também. Haverá debate com os governos do estado. Enfim, a movimentação política não para, o Diversa em Rede não para. E lembrando a você, as pesquisas elas são sérias, usam metodologias importantes, então não acredita em fake news dizendo que pesquisas são manipuladas, assim como resultados são manipulados ou urnas eletrônicas não funcionam. Acreditemos na democracia, afinal de contas, Pedro, sempre funcionaram. Não é possível que em 2018 aí, depois de 2018, em 2022, após também um pleito totalmente acirrado como foi, nós vamos deixar com que esses discursos atrapalhem não apenas a democracia, mas também confundam aqueles que querem apenas escolher seus candidatos. Pedro, obrigado pelas informações.